Em coletiva de imprensa, o senador Eduardo Girão retorquiu o senador Otto Alencar após um episódio de baixarias e insultos contra a médica Nise Yamaguchi no decorrer de depoimento na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Girão assestou. Ela respondeu a todas as perguntas de forma serena quando deixaram ela responder. Confesso que me senti extremamente constrangido, até colegas da oposição ficaram constrangidos com a forma como ela foi abordada por um colega agora. Qualquer pessoa de bem, que tenha o mínimo de sensibilidade e humanidade, ficou com repugnância em relação ao que aconteceu. Isso não se faz com ninguém. A maneira de tratar a pessoa foi uma tentativa de humilhação. Dessa maneira, o parlamentar aquilatou. Infelizmente, com esse tipo de atitude, a gente vai fazendo com que a CPI mostre a sua cara de parcialidade e intimidação. Estavam na pauta também prefeitos visitados pela Polícia Federal. Já estava divulgado para o Brasil e tiraram na última hora. É uma CPI que mostra a cada dia que não quer olhar para a corrupção. Outro sim, o parlamentar denunciou. É um requerimento legítimo e assinado pela maioria dos senadores, querer ver a corrupção. A CPI fica empurrando isso com a barriga. Não é à toa que a credibilidade da CPI na opinião pública, a população está compreendendo qual é o interesse dessa CPI. Mero palanque político para 2022. É covardia com a população. Assista. Boa tarde, Luiz Calcanho do Correio. Senador, como é que o senhor está vendo o depoimento e até que ponto ele é positivo para o governo na visão do senhor? Olha, para o governo eu não sei, porque eu não faço parte da base do governo. Numa visão independente, eu vejo que ela respondeu a todas as perguntas de forma serena quando deixaram ela responder, né? Confesso que eu me senti extremamente constrangido e vi outros colegas também, inclusive da oposição, constrangidos com a forma que ela foi abordada por um colega agora, né, antes de suspender a sessão, que eu acho que qualquer pessoa de bem, que tenha um mínimo de sensibilidade e humanidade, se ficou com repugnância com relação ao que aconteceu, né? Então isso não se faz com ninguém, por mais que a gente divirja completamente das ideias, mas a maneira de como tratar a pessoa ali não foi uma tentativa de humilhação, né? E a gente precisa ter muita serenidade nessa hora, porque os nervos já estão muito aflorados, né? E a gente aqui tem que dar o bom exemplo. Então, a força das ideias, a força da verdade, elas se estabelecem com um nível de diálogo, de fraternidade, sem essa necessidade do que aconteceu hoje aqui, né? Então, eu percebo que a gente, infelizmente, com esse tipo de atitude, vai fazendo com que essa CPI mostre a sua cara, né, de parcialidade, né, a sua cara de intimidação, né? E o que eu vi hoje acontecer, eu nunca tinha visto ainda na CPI com relação ao desconvite ou desconvocação que ocorreu das pessoas que viriam falar amanhã, né? Que foi uma coisa que tinha sido combinado, estava pautado já, 2 cientistas e médicos renomados. Qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Nise? Eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui... A senhora defina do ponto de vista
orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos não, senhora, um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Ficou um pouco parecido com o que aconteceu semana passada. Semana passada... estava na pauta, além dos governadores visitados pela Polícia Federal, que tiveram operações da Polícia Federal em seus estados, estava na pauta também prefeitos que foram visitados pela Polícia Federal. E foi tirado na última hora. Já estava a pauta divulgada para o Brasil, né? A imprensa já estava sabendo, a população estava sabendo, e foi tirado os prefeitos ali. Então, é uma CPI que mostra a cada dia que não quer olhar para a corrupção. E é um requerimento legítimo assinado pela maioria dos senadores dessa casa, querer ver corrupção dos bilhões de reais que foram destinados para estados e municípios enfrentarem a pandemia. E a CPI fica empurrando isso com a barriga. Não é à toa que a credibilidade da CPI na opinião pública, e eu ando nas ruas, converso com as pessoas nos mercados, nas feiras, e sinto que a população está compreendendo realmente qual é o interesse dessa CPI, que é um mero palanque político para 2022, no momento que a população está sofrendo as consequências de saúde, na economia com desemprego e também com fome. Se falar em política é covardia, na verdade, com o povo brasileiro. Senador, o senhor falou sobre a questão dos prefeitos e a questão dos convites retirados. Na sexta-feira passada, o vice-presidente Randolfo Rodrigues falou sobre a possibilidade de os requerimentos passarem a ser pautados no voto, sabendo-se que dentro da oposição há uma maioria, dentro da CPI, há uma maioria que é a oposição. Como é que o senhor vê a possibilidade dos trabalhos caminharem nesse rumo? Ótima pergunta. Eu vejo com muito bons olhos, porque nós vamos ter que deixar digital de cada um de nós do que é que a gente vai votar. E é bom que a coisa fique clara. Do meu lado, eu aprovo todo mundo que tiver que aprovar do governo federal. Eu não vejo problema, porque eu acho que a gente é fato determinado. Eventuais ações e omissões do governo federal nós temos que buscar. Mas com relação a prefeitos e governadores, para mim está clara a blindagem. Está clara a blindagem. Então, assim, que deixemos o nosso digital, mas que seja votado. O que não pode é narrativa que nós temos vendo aqui. A narrativa de que está sendo colocada para a população, por alguns colegas, é de que o consórcio Nordeste foi chamado através do governador Wellington Dias, que é o atual presidente do consórcio Nordeste. E o governador Wellington Dias não está sendo chamado por causa de consórcio Nordeste. É bom que se fique claro que o governador Wellington Dias está sendo chamado por uma operação da Polícia Federal no estado dele, no Piauí. Não é por causa de consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste continuamos devendo uma resposta à população brasileira. Só mais uma pergunta. Como é que o senhor espera que vai ser e o que é importante no depoimento da Luana? Vai ser um depoimento que não estava previsto, mas eles resolvem do jeito que eles querem. Eles se reúnem nas noites aí, eu não sei como, se reúnem, não conversam com ninguém e decidem qual é a agenda. Essa forma foi o que aconteceu, uma forma que eu acredito que é uma forma equivocada, porque nós temos uma equipe para fazer perguntas, para elaborar as perguntas, que a gente trabalha desde o final de semana. Então a gente estava com as perguntas todas prontas para amanhã,
para os 4 que viriam para audiência pública. E agora já coloca o depoente que viria em semanas seguintes, antecipa, né? Então, assim, é uma coisa mexida de acordo com, no meu ponto de vista, para concluir um relatório que já está pronto, no meu modo de entender, que a gente já, pelas entrevistas dadas por membros da CPI, já tem o culpado, já tem o inocente, antes de começar a CPI. Isso não é sério. Isso não é uma coisa séria para a gente fazer um trabalho técnico e avaliar. Então, o caso agora da Luana, amanhã, como não estava previsto, nós viemos saber aqui, na hora de começar a sessão, vamos ter que estudar hoje, virar à noite para tentar fazer um trabalho, mas isso perde a força técnica que a gente poderia estar pesquisando há mais tempo. É uma desorganização que está acontecendo nessa CPI, é desorganização com deliberada parcialidade, né? Porque a gente podia ter um plano de trabalho, nem plano de trabalho nós temos, não foi aprovado plano de trabalho nenhum. Eu propus o plano de trabalho do Renan, juntei com o meu, para a gente fazer uma coisa equilibrada, alternada, traz um dia o governo federal, outro dia estados e municípios, outro dia instituições, outro dia, entendeu? E não quiseram. Então aqui é um negócio de cima para baixo, é uma coisa mesmo imposta, sem diálogo nenhum e com os fins politiqueiros. Muito obrigado. Senador, boa tarde. Boa tarde. O senhor acredita que a carta enviada pelos governadores para o Senado pode motivar a transformação de convocação para convite, ou vocês vão mesmo esperar a decisão do STF? Pois é, olha, essa é o tipo da coisa que o mínimo que eu, como senador, espero é que eles venham para cá, tá certo? Venham justificar os bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Escândalo é que não faltou. Dinheiro também não faltou. Isso é um ponto pacífico entre os senadores aqui. Dinheiro teve muito do governo. Podemos criticar o governo federal, e eu critico as aglomerações do presidente, ficar segurando medicamentos, não é papel de presidente, e uma série de situações. Agora, fazer ignorar esse tipo de convocações é complicado. Então eu vejo que foi um avanço na semana passada, mas acredito que os governadores deveriam vir, né? Então agora estão usando a Constituição para não vir. Poxa, eu acredito que é um tapa na cara da população brasileira que está querendo ouvir realmente o que é que foi feito do dinheiro, porque desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. Está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar, não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Eu gostaria a senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado de alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum
está debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Então, eu quero dizer à senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas e respostas. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... tem que me responder quando foi que aconteceu a primeira manifestação. Eu sei que o senhor gosta de datas, etc. A senhora não tem. A senhora não conhece, a senhora não estava preparada para participar do gabinete paralelo, tantos e quantos participaram. Né? Sobretudo curiosos, advogados, empresários, o Wizard, não sei o que lá, tanta gente aí. Uma arca de Noé tratando da ciência no Brasil, só que não tinha Noé na arca para conduzir a arca. Pois é, vou ensinar a senhora. Primeira manifestação do coronavírus no mundo foi em 1964. Se manifestava como gripezinha, resfriado que as crianças tinham e depois logo passava. Depois, com a mutação virótica, o vírus tem muitas mutações, já está agora no P1, pode ter uma outra que venha, tem a mutação indiana. Depois disso, tem 7 tipos de coronavírus que dão doença pulmonar. A manifestação pulmonar, a pneumonia virótica, doutor. Doutor, eu estou falando com a senhora, presta atenção, por favor. Tem 7 tipos de grupos, alfa, beta. Tem o primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China e Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora que deveria entender isso. Infelizmente a senhora, como colocou naquela frase que o Renan botou ali, a senhora foi aleatória, simplória, não se aprofundou na matéria. Que até hoje não chegaram valores superfaturados, enfim. Então, a gente ouve nas ruas, por que não estão chamando? Não é possível que os governadores vão deixar de vir, vai pegar muito mal para eles.